Olá pessoal, aqui é o professor Gustavo e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os equipamentos topográficos e acessórios. E para começar, nós vamos começar a falar aí um pouquinho sobre o teodolito. Para alguns já é um equipamento que é defasado, justamente devido aí às estações totais aí no mercado. Entretanto, o teodolito ele é um equipamento extremamente útil e que nós encontramos ele bastante aí nas universidades em que se tem a disciplina de topografia. Nós vamos ver um pouquinho sobre as características, desse equipamento e tentar ver na prática, como que ele funciona aqui hoje. O teodolito ele tem aí como sua principal função, as medidas angulares. Entretanto, de forma indireta, a gente também consegue obter as medidas lineares, como a distância horizontal e distância vertical, diferença de nível entre dois pontos, por exemplo. É um equipamento relativamente simples, entretanto, nós temos que tomar alguns cuidados aí, tanto no uso desse equipamento, ou como qualquer outro equipamento topográfico, quanto também cuidados nas leituras que eu vou obter lá em campo, justamente para que eu obtenha leituras de qualidade, por consequência, obtenha-se lá também um levantamento de qualidade. Então, o teodolito, pessoal, ele pode ser basicamente classificado de acordo com a sua finalidade, pode ser classificado aí também de acordo com a sua forma e principalmente classificado de acordo com a sua precisão. Quando nós falamos lá sobre a NBR 13133, que fala ali sobre os levantamentos topográficos, tem-se lá na norma a classificação dos teodolitos de acordo com a sua classe de precisão angular. Então eu tenho lá teodolitos de precisão baixa, por exemplo, que são equipamentos em que a precisão angular dele varia até mais ou menos 30 segundos. Eu tenho equipamentos aí de precisão média, em que a precisão angular pode variar ali até mais ou menos 7 segundos. E tenho equipamentos de precisão alta, em que a precisão angular pode variar até mais ou menos 2 segundos. É muito fácil você encontrar essa informação. Normalmente está disposto lá no manual dos equipamentos qual é a precisão angular, junto com outras demais informações técnicas sobre o equipamento aí. Além disso aí, pessoal, esses equipamentos, os nossos teodolitos, eles têm aí como principais elementos o sistema de eixos. Nós temos aí também os chamados limbos, ou círculos graduados. Temos aí a luneta divisada e também temos os níveis do nosso equipamento. Com relação a esse sistema de eixos aí, como vocês podem ver, nós temos aí três sistemas de eixos principais, três sistemas básicos aí de eixo. O primeiro, o eixo vertical, também chamado de eixo principal ou de rotação do teodolito. Esse eixo vertical aí que vocês estão vendo é o eixo pelo qual o equipamento ele vai ser rotacionado. Quando você faz a centralização, a montagem, a calagem do equipamento, esse eixo aí deve coincidir, por exemplo, com o fio de prumo, para que o equipamento esteja devidamente nivelado. Nós temos aí também o eixo Z, que é o chamado eixo de colimação ou linha divisada. Esse eixo é o eixo pelo qual você faz suas leituras. Se você está aí com o teodolito, por exemplo, a leitura dos fios estadimétricos, fio superior, fio médio, fio inferior, a leitura de ângulos também, feitas a partir desse eixo, dessa linha IZ. E temos também o nosso eixo secundário, ou o eixo de rotação da luneta, que é esse nosso eixo KI. Eu vou estar mostrando para vocês com mais detalhes como que são esses eixos aí, Eu vou estar mostrando para vocês agora no equipamento. Os parafusos, os parafusos calantes, os níveis do equipamento, os parafusos de chamada horizontal, os parafusos de chamada vertical, e a gente entender um pouquinho as informações que são obtidas aqui pelo nosso teodolito, que também se aplicariam à estação total, uma vez que a estação total funciona com o mesmo sistema de eixos,
A grande diferença é que a estação total é um equipamento mais moderno em que você tem lá, né, leituras diretas de distância, distanciômetros, e as leituras angulares que um teodolito já fazia. Então ele é um equipamento que juntou aí, né, um teodolito com distanciômetros. Vamos começar primeiro falando do teodolito, e vídeos posteriores a gente vai falar um pouquinho também das estações totais, né? Então vamos lá? Então, pessoal, eu trouxe para vocês o exemplo nosso aqui, né, do teodolito eletrônico, em que nesse teodolito aqui nós não temos o prumo óptico. Para os que já estão familiarizados, quando você vai fazer a calagem, a centralização do equipamento, existe um prumo, um parafuso aqui, em que você vai fazer, né, a centralização do equipamento em relação ao seu ponto topográfico. Nesse equipamento que nós estamos trabalhando aqui, isso é feito a partir de um mira laser. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, na hora que você liga o equipamento, essa mirazinha aqui, ela é ligada, e aí você vai centralizar o equipamento em cima do seu ponto topográfico. E aí a gente tem lá alinhado aquele eixo vertical, aquele eixo principal que eu comentei com vocês, em relação ao ponto topográfico para fazer a centralização do equipamento. Mas como que funciona o nosso teodolito? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas funções do equipamento para a gente tentar entender um pouquinho o que ele traz. Basicamente, o teodolito ou estação total, você tem aqui embaixo os parafusos, a gente chama de parafusos calantes, né, para fazer a regulagem do equipamento, né, o nivelamento do equipamento. Você tem dois níveis, né? Você tem aqui um nível circular, em que esse nível circular você utiliza ele para fazer uma primeira regulagem em cima do tripé, né? Depois do equipamento estar fixado ao tripé. E tem uma outra regulagem, que é esse nível tubular, que é uma regulagem mais fina, que você utiliza justamente os parafusos calantes para estar nivelando o equipamento. Uma vez nivelado o equipamento, como que ele funciona? Nós temos aí o visor, né? O visor do equipamento aqui, ele tem inclusive algumas funções que a gente vai estar trabalhando aí, principalmente no decorrer das nossas práticas lá em campo. Ao lado aqui do visor eu tenho um parafuso. Esse parafuso você trava o movimento horizontal, e aí você tem um segundo parafuso aqui, ó, em que ele é um parafuso de ajuste fino. Quando você trava o movimento horizontal do equipamento, você, com esse segundo ajuste aqui, você consegue mover o equipamento ali com uma boa precisão, né? Tanto que se a gente olhar no visor, não sei, parece que a luz está dando bastante reflexo, mas quando a gente olha no visor, você consegue fazer um ajuste fino aí no equipamento, né? Então, um parafuso de chamada de travar o movimento horizontal e o ajuste fino, ou simplesmente parafuso de chamada horizontal. Nós temos um outro parafuso aqui, que é o nosso parafuso de chamada vertical. Em relação à luneta, você trava o movimento da luneta e também você consegue fazer aí um ajuste fino, né, da nossa luneta aí para fazer as suas visadas. Lembra que eu falei para vocês dos eixos? Então lá, eu tenho lá, né, primeiro o meu eixo vertical, que é o eixo principal, que ele vai estar ajustado aqui em função do meu ponto topográfico para estar centralizando o equipamento. Eu tenho o meu eixo de colimação. Quando você faz a leitura aqui na ocular, né, você faz a leitura aqui pela luneta, tem-se a linha passando por esse eixo da luneta, né, que é o que a gente chama eixo de visada, linha de visada, eixo de colimação. E tem o eixo horizontal, né, que passa por aqui, inclusive tem a marcaçãozinha aqui, que você consegue inclusive medir a altura do equipamento, né, em relação ao terreno aí, a partir dessa marcação. Além disso, nós temos aqui, né, alguns botões para estar trabalhando o nosso teodolito. Nesse em específico que eu estou trazendo aí para vocês, vamos tentar dar uma ampliada para vocês verem com mais detalhes. Mas em específico, esse teodolito aqui, você tem, né,
por eles terem ali o nível a laser, você tem um botãozinho para você ligar e desligar o laser para fazer a regulagem. Você tem aqui o botão Shift, que ele vai ativar as funções secundárias aqui do teodolito, né? Igual o que Hold, você consegue travar o ângulo horizontal, né? O V percentual aqui, Shift RL, né? Que seria Shift V percentual, você consegue aí ter a medida do ângulo vertical em termos de porcentagem, né? Você consegue repetir o último ângulo horizontal lido e assim por diante. Eu tenho aqui o botão, né, principal Offset, que ele vai zerar o meu ângulo horizontal. Eu aperto ele lá uma vez, apertei a segunda e meu ângulo ele está zerado. Deixa eu travar aqui, fica melhor de vocês acompanharem. Mas olha lá, apertei o botão Offset, começou a piscar, apertei pela segunda vez, o ângulo horizontal zerado. Na hora que você destrava o movimento horizontal do equipamento, olha lá, à medida que você vai rotacionando o equipamento, o ângulo horizontal também vai rotacionando. Vocês devem ter observado que eu girei o equipamento aqui em sentido horário e o meu ângulo ele começou a crescer, né? Isso acontece porque está configurado o equipamento aqui, ó, ângulo horizontal logo embaixo no visor, tá R, no sentido à direita, né, right. Se você muda aqui, ó, para RL, por exemplo, você começa a estar trabalhando aí com o ângulo horizontal no sentido anti-horário. À esquerda ele começa a aumentar e à direita, né, você pega o ângulo diminuindo aí, né. Esse ângulo horizontal ele vai girar até 360 graus, né, em torno do equipamento, e você consegue fazer as medidas desse ângulo apenas fazendo a leitura, travando o ângulo horizontal ou zerando o ângulo horizontal para medir entre dois pontos, por exemplo, tá? Com relação ao ângulo vertical, nós temos aí também, né, o ângulo vertical, em que o movimento dele vai mudar um pouquinho em função do movimento da luneta. Então lá, à medida que eu movimento a luneta, meu ângulo horizontal ele também vai se movimentar. Da mesma forma que eu tenho o parafuso de chamada horizontal que trava o meu movimento horizontal, eu tenho também aqui o meu parafuso de chamada vertical que vai travar o meu movimento vertical aí, né? E aí, uma vez travado, você consegue fazer o ajuste fino desse ângulo para que você faça as devidas leituras lá no nosso campo, certo? O teodolito eu não mostrei no começo, mas esse aqui em específico ele trabalha com baterias e com pilhas. Eu estou utilizando aqui agora a bateria, então é sempre bom quando você vai lá a campo você levar, né, um ou dois desses carregados, além de pilhas, dependendo do tempo que você for gastar no seu trabalho, e encaixar o equipamento. Uma vez encaixado aqui a bateria, você apenas liga o equipamento. Uma vez ligado o equipamento, dependendo do modelo, aí você precisa dar um giro completo para destravar o ângulo horizontal do equipamento e um giro completo para destravar o ângulo vertical do nosso equipamento aí, né? Mais algumas coisas importantes que a gente tem aí no equipamento. Em específico, na luneta, que é onde nós vamos fazer a leitura, né? Você consegue fazer o ajuste de foco aqui na luneta, então você consegue fazer esse ajuste aí para que você consiga visualizar melhor os objetos. Você tem uma mira aqui que quando você vai fazer uma visada, quando você vai fazer uma leitura, você consegue encontrar os objetos a partir dessa mira. Então você vai posicionar essa mira, por exemplo, sobre a baliza e aí depois centralizar isso, zerar o ângulo horizontal, por exemplo, e fazer a leitura do ângulo entre dois pontos aí, tá? No mais, pessoal, eu queria que vocês tivessem essa ideia aí de como que funciona o teodolito, para que quando vocês tiverem, né, o primeiro contato com esse equipamento, não fiquem totalmente perdidos. Lembrando que a configuração do visor ela vai mudar um pouco dependendo do modelo do equipamento, mas basicamente quando a gente fala de teodolitos, tem lá a configuração do ângulo horário anti-horário,
tem o botão Offset para 0,7, né, na verdade, para você zerar o ângulo horizontal. A tecla Hold para você travar o ângulo horizontal. As teclas aqui da leitura do laser aqui vai depender do modelo do equipamento. Tem uns que vai vir um fio de prumo, um parafuso, né, para que você faça a leitura do ponto topográfico e aí você centraliza esse ponto fazendo um ajuste. Tem o mais fácil, tem o que você vai ter mais familiaridade, né? Tem gente que gosta mais, inclusive, de trabalhar aqui com a leitura do prumo, porque acha mais fácil, já aprendeu assim. Já tem pessoas que preferem trabalhar aqui com a leitura do laser, porque acha mais fácil e aprendeu assim. Então, o mais fácil é aquilo que você vai conseguir manusear melhor na hora que você estiver lá em campo. Lembrando que para fazer qualquer levantamento topográfico eu preciso centralizar o meu equipamento, eu preciso nivelar o meu equipamento, eu preciso fazer a centralização e calagem que nós falamos. Isso parte principalmente, inicialmente, da centralização do equipamento ao ponto topográfico, né? Uma vez que você centraliza o eixo principal junto com o ponto topográfico, você pode regular esse nível circular e depois regular esse nível tubular aí para começar a fazer as leituras em si. Nos próximos vídeos a gente vai detalhar um pouquinho mais o teodolito, né? Falar um pouquinho do processo de leituras, dos acessórios como as miras e balizas, para que a gente consiga estar trabalhando isso aí nos nossos levantamentos.